Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, arte transfer personalizados. Olá, paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um episódio do Você Crê, episódio 122. Olha que bênção, para a honra e glória do Senhor, mais um episódio para enaltecer a Deus através de testemunhos, histórias de superação e fé. Olha, eu já peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Ative as notificações em todas e deixe o seu comentário e sua curtida se eu gostei, viu? E já compartilha bastante, ok? Para que o programa possa ser levado para muitas pessoas. O nosso objetivo é que vidas venham ser alcançadas. Então, nós temos um papel importante nisso. Ó, só compartilhando aí, você já vai estar ajudando este programa, tá bom? Glória a Deus. Louvamos o nome do Senhor. Esse episódio será com a tia Isa, da Assembleia de Deus, lá do Candeias de Jamari, que vai compartilhar sua história, sua trajetória, esse especial Dia das Crianças, né? Semana passada foi a tia Vavá, hoje é a tia Isa, e eu tenho certeza que a história dela vai impactar a sua vida. E você, né, que tem o seu filho aí, já chama ele, ó, para cá, para poder também assistir essa história, tá bom? Eu quero deixar aqui, antes de nós iniciarmos, ó, Salmos 145 diz assim, ó, canção de louvor de Davi. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O 3 diz assim, ó, o Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará as seguintes coisas tens feitos, e todos louvarão os teus atos poderosos. Glória a Deus. E é assim que nós somos forjados desde a nossa infância. Nós estamos sendo forjados a anunciar esse Deus todo-poderoso, anunciar as grandezas, anunciar aquilo que ele tem feito em geração. Então, nosso papel como cristãos é levar o amor de Deus, exaltar ele. E esse programa tem esse objetivo, né? As crianças, elas serão ensinadas a também fazer esse ID, porque eu, a tia Isa, a gente vai, né, ficar idosinhas, mas as nossas crianças vão ser os nossos substitutos, então elas precisam ser ensinadas. Olha aqui, o Senhor Deus é grande, o Senhor ele é grande e ele precisa ser anunciado por nós e pela nossa geração. Então, você é responsável, eu sou responsável, nós somos responsáveis pelo anunciamento das boas novas aqui na Terra. Então, sinta responsável, porque você e nós vamos anunciar Jesus até a vinda dele. Então, eu estou fazendo um convite para você. Anuncie ao Senhor de alguma forma. Deus nos deu esse projeto, mas para você ele pode dar de uma outra forma, para ir porta a porta. Eu não sei, mas de alguma forma nós precisamos nos posicionar para anunciar o reino para todas as pessoas, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, medite nessa palavra, Salmo 145, louvores a Deus. E nós precisamos realmente louvar a Deus por todas as coisas, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Bem-vinda, tia Isa. Obrigada, muito feliz de estar aqui hoje. A paz do Senhor, minha linda. Paz do Senhor. Você, né, congrega lá na Assembleia de Deus de Candeias de Jamari. E eu agradeço por você ter aceito esse convite, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história, deixando também uma reflexão para os pais, para as crianças, e assim o nome do Senhor ser glorificado. Amém, amém. Eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor por poder estar aqui, conhecer esse trabalho tão, tão bonito que o Senhor colocou na sua mão. Amém. E ver que tem pessoas que estão sendo fiéis ao direcionamento de Deus, ao direcionamento que o Senhor nos deu. Que tem muitas coisas que o Senhor nos chama para fazer, que quando a gente começa, a gente não vê nenhum sentido naquilo. É verdade. Mas a gente não sabe o que Deus está gerando através dessa nossa obediência. Então,
para mim é um privilégio estar aqui e ver que o Senhor tem prosperado esse podcast, tem usado esse podcast também como um instrumento para alcançar pessoas, para alcançar vidas. É verdade, realmente é um desafio, né? Fazer aquilo que você acreditava, eu pelo menos acreditava que não dominava, mas o Senhor vem nos capacitando a cada dia, né? E é maravilhoso, sabe, viver essa dependência dele, porque é muito, assim, nós, né, nos formamos, né? Você como advogado e administrador, então a gente se formou em uma profissão, então a gente vai saber atuar porque a gente estudou. E quando não é? Quando Deus te chama para algo que você jamais imaginava fazer, como é o meu caso. E o meu também, né? Porque... Olha aí. Então, temos essa semelhança, porque realmente nós precisamos estar na direção de Deus, na obediência, porque quando Ele nos chamar, a gente não vai falar não, a gente vai falar, não, Senhor, eu vou mesmo com medo, eu vou mesmo achando que não é isso, mas eu vou fazer porque eu obedeço a tua voz. Sim. Então a questão da obediência é muito importante, né? É verdade, é muito importante. É um treinamento que Deus nos dá, né? Porque muitas pessoas não dizem não quando elas são chamadas, mas elas simplesmente não fazem. Então elas estão negligenciando, elas estão deixando a voz de Deus. A voz de Deus não está sendo ouvida, não está sendo prioridade. É verdade. E nós somos chamados para coisas que nós não somos capacitados, mas o Senhor, Ele nos capacita. À medida que a gente vai obedecendo, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos ensinando, vai nos dando estratégias, e o Espírito do Senhor, que é aquele que nos ensina em todas as coisas, Ele nos ensina a cumprir aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, nosso chamado. É verdade. Muitas das vezes a gente se sente desafiado, porque eu, pelo menos, às vezes a gente não vê recursos o suficiente, e às vezes são situações que pessoas se levantam para querer nos parar. Então, assim, a gente tem que ter a mente, vamos dizer, muito equilibrada, né, pelo Espírito Santo, para realmente não desistir, não... né? Sim. Tá muito difícil esse negócio, não vou continuar. Verdade. Né? E todo ministério é assim, né? E nós queremos conhecer a sua história, né? O que Deus tem feito na sua vida, a sua trajetória na fé. Né? Se você nasceu no lar evangélico ou não, compartilha conosco o início da tua trajetória. Então, eu sou a tia Isa, eu trabalho hoje com evangelização de crianças, né? Crianças e pré-adolescentes, adolescentes, que estão envolvidos assim. Então, nós levamos a palavra de Deus às crianças de uma forma lúdica, de uma forma que elas possam entender. E quem nos deu o exemplo foi Jesus. É verdade. Porque ele contava parábolas. Sim. Para pescadores ele falava sobre pesca, para agricultores ele falava sobre agricultura. Então, ele usava recursos que as pessoas poderiam entender aquilo que estava sendo dito. Então, ele é o nosso maior exemplo, nosso maior professor. Então, nós trazemos isso e vamos ensinar a criança na língua dela, na linguagem dela. Nós somos tradutoras de linguagens. A gente traduz as escrituras... Tem muita cor, né? Também, tia Isa, né? A gente traduz as escrituras para as crianças. Então, a gente ensina elas a amarem a Deus através dos recursos que a gente tem. Que são recursos visuais, auditivos, são histórias, que são dinâmicas. Então, tem muita coisa envolvida. E como que começou a minha história nesse ministério? A minha mãe, ela foi o meu maior exemplo no Ministério Infantil. Ela sempre teve essa visão para as crianças. Então, mesmo como esposa de pastor, de dirigente, ela tinha esse olhar para todos os departamentos. E para as crianças era assim também. Então, muitas vezes eu ia com ela para o ensaio, a gente fazia corinho, escrevia no cartaz, para ensinar as crianças a ensaiarem, para ensinar os louvores. Então, a gente tinha aquelas gravuras feitas no papel para poder ensinar, recursos da APEC, que é um instituto que capacita líderes para evangelização de crianças. E o Senhor foi me despertando nessa área. Eu via ela e via o exemplo dela e como que era importante o trabalho que ela fazia, como que as crianças amavam aquilo que ela estava fazendo. Quando ela parou um pouco, né, deu um enfoque para outras coisas, tipo de oração, jovens, e as circunstâncias da nossa vida foram mudando, o Senhor ia levantando outras pessoas que iriam me introduzindo ali. Então, com meus 10, 12 anos, eu já estava inserida nesse mundo de
evangelização de crianças, de ministério infantil. E eu olhava para as líderes assim, e eu achava aquilo o máximo, a autoridade que elas tinham para lidar com a criança, os recursos visuais que elas tinham, porque a criança, ela tem muita curiosidade, ela quer ver, ela quer mexer, ela quer tocar, ela precisa usar os sentidos. Então, ela precisa ver, ela precisa ouvir, ela precisa falar, ela precisa tocar. E eu era assim, então eu via elas e aquilo brilhava nos meus olhos. E lideranças que estavam conectadas com o coração de Deus, que queriam fazer discípulos, né, que não apenas queriam ser líderes, mas que queriam fazer discípulos, me levavam para seminários. Então eu tinha 12 anos, 10 anos, eu já ia para seminários de tias para aprender, eu já ia fazer curso, eu já ia trabalhar com EVA. E só que assim, na minha casa, naquele momento, a minha mãe não estava no mesmo meio que eu. Então elas me buscavam em casa, me levavam e foram me ensinando. E numa feita dessa, eu fui para um seminário para aprender um pouco. Tinha lá uma líder e ela trabalhava com EVA, que é os recursos visuais que a gente faz. E eu fiz e ela gostou do meu trabalho. Ela falou, nossa, você tem muita habilidade e tal. E eu era uma criança. Como é importante você incluir a criança. Porque você tá preparando os futuros líderes. Se a criança não tem contato com aquilo, como que ela vai aprender? É verdade. Então, elas me ensinaram muito. E nesse dia, uma líder falou pra mim, olha, você tem muito talento, eu tenho um ateliê de EVA. E todo mês eu vou mandar pra você um pacote de retalhos de EVA. Que era coisa que sobrava, borboletinha, pedaços e tal. Sim. E aí, eu comecei a fazer os meus primeiros recursos visuais. E quando eu fui chamada pra ministrar pela primeira vez, que eu tinha uns 12 anos, uns 11, 12 anos, meu pai me deu meu primeiro recurso visual, que foi um recurso de Samuel. Na época era muito caro, eu me lembro que eu orei muito, muito pra Deus abençoar e eu consegui aquele recurso. E quando eu peguei aquele recurso, eu cuidava com todas as minhas forças. Eu tenho até hoje um boneco. Eu já tenho 26 anos, então isso faz 14 anos. Nossa. Eu tenho até hoje o boneco de Samuel que eu uso ainda hoje nas minhas ministrações. É mesmo? Olha que bacana. Então, quando eu fui ministrar pela primeira vez, eu vinha desse cenário. De um cenário de alguém que acreditou em uma criança que viu alguém e teve aquele desejo de seguir. E foi dentro desse contexto que Deus, ele começou a me chamar para fazer o mesmo. Então, quando eu tinha 6 anos, eu assisti uma ministração de uma tia, que é a tia Jo, que é uma das mais conhecidas no Brasil. Na época que eu tinha 6 anos, ela já pregava. Então, nesse dia, eu fui batizada com o Espírito Santo, quando eu tinha 6 anos, e eu senti o Senhor me chamar para essa vocação, não para ser uma pregadora de crianças, eu não sabia o que eu seria, mas eu sabia que eu iria levar a palavra de Deus, que eu iria ser uma pessoa que iria ser chamada para falar do amor de Jesus. Evangelização é uma missão de todo crente. É verdade. Mas tem pessoas que Deus vai chamar, talvez, para estarem numa liderança, para estarem numa linha de frente. De uma forma diferente. Para estarem num púlpito, talvez, trazendo uma mensagem, uma ministração. Mas falar do amor de Jesus é uma determinação para todo crente. É verdade. Então, toda testemunha, ele fala do que ele viu. E a gente tá falando do que a gente vê, do que a gente vive. Então, com 6 anos, o Senhor me deu essa chamada. Não sabia para que era. Mas eu disse, eis-me aqui, pro que fosse, eu iria servir. E então, Deus começou a trabalhar na minha vida. Mesmo eu sendo muito pequena, eu me lembro que eu ia pro meu quarto, eu fechava a minha porta. Eu pegava o inário das irmãs do ciclo de oração. E eu ia cantar, eu ficava lá, eu cantava, eu orava. E muitas vezes Deus me chamou para ir para esse lugar. Então eu sentia Deus me chamando para esse lugar, me preparando, me capacitando. E eu fui indo. A primeira vez que eu preguei para criança, eu tinha 11, 12 anos, mais ou menos. Não, eu achei na minha cabeça que foi um fiasco. Porque o que eu esperava? Eu esperava uma pregação maravilhosa, com batismo com o Espírito Santo, com criança. Mas não é assim. Sim. No começo, você vai lidar com o seu medo, com a sua timidez, com aquilo que te paralisa. E isso é uma mensagem, é uma coisa que você precisa entender. Mesmo Deus te chamando para algo, isso vai passar pelo processo do tempo. Com certeza. Isso vai passar pelo processo da capacitação, do Senhor te entregar coisas que você vai ter que buscar na oração.
da unção, que a unção só vem quando você é esmagado, quando você é prensado. E vai viver as experiências que é a vida Você que vai te vai oportunizar. você vai conhecendo mais a Deus. E à medida que você conhece mais a Deus, é à medida que o Senhor, ele vai te usando mais. Porque Deus, ele não quer apenas te usar. Porque quando eu era criança, eu tinha muito essa visão. Eu vim desse meio de igreja, meu pai era pastor, minha mãe trabalhava na igreja, meu avô era seminarista, minha avó era da igreja, meu tio era pastor, toda a minha família era envolvida com a obra de Deus. E a gente vinha desse cenário. Deus quer te usar, você vai ser usado, você é um instrumento. Sim, mas Deus, ele não quer só te usar. Ele primeiro quer ter um relacionamento com você. E eu bato muito nessa tecla com as crianças, muito, muito, muito. Porque eu falo que Deus, ele se revelou pra mim na minha infância. Quando eu tinha 6 anos de idade, dentro do meu quarto, falando comigo onde eu tava, nas minhas crises na escola, nas minhas crises com os meus pais, na minha solidão que eu me sentia, que eu me fechava. Então, nos meus conflitos, Deus estava lá. Ele se revelou pra mim como um Deus pessoal. Então, antes dele me usar, ele primeiro me amou. Antes dele me usar, ele me amou sem eu ter nada pra oferecer. Então, antes de eu ser um instrumento que ele pudesse usar, ele olhou pra uma Isabelle criança e ele falou: eu amo essa criança e eu quero me relacionar com ela, eu vou me revelar a ela. Então, ele se revelou a mim. Então, ele se revelou a mim como um Deus Pai, como um Deus amigo, como um Deus presente na minha vida, na minha história. Isso salvou a minha vida. Então, ter conhecido o Senhor e falar que nem Davi, o Senhor está ao meu lado, por isso que os meus inimigos, que não são inimigos físicos, mas por isso que os meus inimigos não puderam me derrotar, não puderam prevalecer contra mim. É verdade. Então, essa presença de Deus, que se revelou para mim na minha infância, que veio para mim como um Deus amável, um Deus Pai, um Deus perdoador, um Deus que cuidava de mim, que estava comigo, fez com que eu amasse tanto o Senhor, que eu quisesse que outras crianças pudessem desfrutar da mesma coisa que eu desfrutei. É verdade. E o que você falou, tia Isa, sobre essa questão de você ter conhecido o Senhor, acredito realmente que foi o que te sustentou. Porque tem muitas pessoas que se envolvem na época de criança, adolescente, e aí quando chega a fase adulta não consegue permanecer, porque se envolveu tanto com a questão das crianças e aí não enraizou nas outras, né, na estrutura do ensino da palavra de Deus. Ficava só naquela superficialidade das historinhas de criança, que sempre são as mesmas. Sim. E aí o relacionamento pessoal, como você disse, que aos 6 anos Deus se revelou para você, muitos não têm. E acaba saindo da presença do Senhor ou não ficando no ministério infantil por não ter sido enraizado na presença de Deus. E essa é uma preocupação muito dos pais, né? Porque tem muito pai que leva o filho sempre para a igreja, que cria o filho na igreja. Sim. E que chega um momento que o filho fala: eu não quero mais, eu não quero servir a Deus, eu não... Justo. Ou então, assim que a criança atinge a maioridade, ela diz: isso aqui não é pra mim, eu não quero mais isso. Eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o que eu quero. Por quê? Porque estar na igreja não significa que você conhece Jesus. O conhecer Jesus, ele demanda que aconteça o que aconteceu com Jacó, o que aconteceu com Saulo, que virou Paulo. Todo mundo que se encontra com Jesus, ele tem uma marca, né? E a gente fala, e tem muitos ministros que falam isso, que quem se encontra com Jesus, ele manca, né? Que Jacó, ele lutou com Deus, ali, com aquela teofania que ele teve, e ele saiu mancando uma marca. Saulo, ele viu a luz, ele ficou cego, ele saiu com uma marca. Então, todo crente, ele tem... Por que Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo? Então, a criança que ela não é marcada, que ela não tem esse encontro com Jesus, ela não tem alicerce. Ela tá ali, mas qualquer vento que passar, ela vai sair.
O que te firma na presença de Deus é justamente o conhecer a Deus, o amar a Deus. Porque o Espírito Santo, quando ele vem para você, ele produz a paternidade de Deus em você. Porque o que a Bíblia diz? Que pelo Espírito Santo nós dizemos Abba Pai, que significa paizinho. Então, quando nós temos a convicção que Deus é nosso pai, um pai você não esquece de um pai. Você pode ficar longe de um pai, você pode viajar, você pode... Mas você não esquece. Você não esquece de quem é seu pai. Seu pai pode morrer, mas mesmo assim você vai ter aquela memória de quem é o seu pai. E é isso que o Espírito Santo faz na gente. E quando o Espírito Santo faz isso na criança, para sempre ela vai ter aquela memória de quem é Deus. E ela busca na memória dela. Deus é o meu amigo, Deus é o meu pai, Deus é o meu referencial de amor. É isso que a gente tem que produzir nas crianças. E de novo, o que a gente faz não é contar uma história, porque qualquer pessoa pode contar uma história para uma criança. Inclusive histórias morais, que não têm influência nenhuma bíblica. Com certeza. E muitos, inclusive hoje, reduzem as histórias bíblicas às histórias morais. Né? Então você conta a história e fala, olha, você tem que crer. Mas espera, o que é crer? Crer é fazer o que Abraão fez. É subir no monte e levar o que você tem de mais precioso para Deus para ser sacrificado. Então, isso quando a gente está ensinando a criança, a gente está formando Cristo dentro dela. Sim. Então, o que o apóstolo Paulo fala? Até que a gente chegue na estatura do varão perfeito, que é na semelhança completa de Jesus. Então, o líder, ele faz isso. Ele coloca Cristo dentro da criança. Ele vai lá, Jesus é o pão da vida. O que significa isso? Que se a gente não estiver perto dele, a gente vai padecer de fome. A gente não vai ter vida. A gente vai ser morto espiritualmente, emocionalmente. Então, é fácil contar uma história. No dia da criação, Deus criou o céu e a terra. Mas o que significa isso? Significa que o Senhor fez tudo com amor. Tudo que ele criou foi com amor. Para nós, para quem que ele estava fazendo? Deus precisava de céu? Deus precisava de terra? Deus precisava de árvore? Não. Ele fez isso para o homem. Ele criou o jardim para colocar o homem. E dentro do jardim que ele plantou, porque a Bíblia vai dizer que ele plantou, ou seja, ele colocou a semente, ele regou, ele esperou aquilo brotar. Depois que estava tudo pronto, ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Ele não disse haja homem. Ele fez o homem da matéria-prima da terra. Porque a terra, com o orvalho que subia, né, fez o barro. Então a gente conta isso para a criança. Como que Deus fez as coisas? Como que Deus criou? Assim, que tem que despertar a curiosidade dele para querer entender mais ainda sobre a história de Jesus, né? Então tem que atiçar a curiosidade dela. Porque o que é a criança? A criança é um espírito. Nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Né? Porque quando a gente fala assim, Paulo vai dizer, a gente tem que apresentar ao Senhor o nosso corpo irrepreensível. Aí ele vai falar o espírito, a alma e o corpo. Então, primeiro ele fala o espírito. A primeira coisa que Deus fez, que Deus já era o espírito. Então, o corpo veio depois. Ele só soprou o espírito dentro do corpo. Verdade. Então, a criança, ela tem um espírito. Quando a gente está ensinando a criança, a gente não está falando apenas no intelecto dela. Sim. A gente está falando ao espírito dela. Então, é que nem um adulto. Você está falando, você não está ministrando apenas ao corpo, nem apenas à alma. Você está falando ao espírito. Porque é o espírito que retorna a Deus. O corpo retorna à terra. Verdade. Mas o espírito retorna a Deus. Então, a seriedade que a gente tem de tratar o ministério infantil como a base da vida da criança. Como que vai ser essa base? Como que ela vai ser acompanhada, como que ela vai ser tratada, como que ela vai ser feita. Se não tiver uma base, a criança vai virar um adulto que é preceito sobre preceito, mas ela não tem fundamento, ela não conhece Jesus. Isso vai fazer com que ela saia dos caminhos do Senhor. Isso vai fazer com que ela possa viver uma apostasia. Por quê? Porque ela não vai ter um avivamento pessoal. O que a gente está vendo hoje, que se você for lá no meu Instagram você vai ver, é um avivamento pessoal. É o avivamento das crianças. Que a gente vai contar a gente vai fazer uma ministração, a gente vai falar sobre Jesus, a gente vai falar sobre o Espírito Santo, e quando a gente fala, as crianças estão sedentas, elas querem receber, muitas vezes mais do que os adultos. Por quê? A criança não tem justiça própria, o adulto tem.
Então, por exemplo, você chega e fala assim, você precisa de Jesus. Ela diz, sim, por que eu preciso? Ou então ela pode dizer, por que eu preciso de Jesus? Agora, o adulto, ele vai buscar na mente dele e ele vai dizer, talvez ele diga, não preciso. Preciso, Talvez ele diga, preciso por quê? Sim. Mas a criança não. Reiteradamente, eu vou ministrar nas igrejas, eu faço o apelo. Quem quer aceitar Jesus? As crianças crentes, às vezes estão com o uniforme, elas saem do lugar e vão lá. É verdade, é verdade. E aí você pensa assim, ela não entendeu. Não, não é que ela não entendeu. É porque ela tá tendo uma oportunidade e ela não quer rejeitar aquela oportunidade que ela tá tendo. Entendeu? Então, é uma oportunidade de receber Jesus, eu vou lá. Se fosse o adulto, às vezes o adulto ele quer ir lá na frente, mas ele fica pensando, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu tô afastada. Né? A criança vai, ela não quer nem saber o que vão pensar. Isso é a justiça própria. É você, antes de você tomar qualquer atitude, você refletir se aquilo vai abalar o que as pessoas pensam sobre você ou o que você pensa a respeito de você mesmo. A criança não tem isso. Se ela chegar aqui e tiver um chocolate aqui, se ela quiser o chocolate, ela vai pedir, posso pegar esse chocolate? Se for o adulto, nossa, vai pensar que eu tô morrendo de fome. Vai pensar que não sei o quê. É verdade. Então, Deus muitas vezes não age por conta disso. Mas as crianças, elas estão avivadas. Elas estão buscando. O que eu tenho visto é crianças dizendo, Espírito Santo, me batiza, por favor. E vendo o Senhor batizar crianças e vendo o cumprimento de uma profecia. E antes de você entrar nesse assunto mais aprofundado, a gente vai precisar, sobre a questão do batismo do Espírito Santo, a gente vai para o intervalo e a gente já retorna e a gente fala sobre isso, tá? Segura aí, gente. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Você já conhece a nova Rádio Floresce FM? A nova emissora de Porto Velho que chega para levar fé, boa música e mensagem que inspira o dia a dia. Sintonize 105,9 FM e acompanhe uma programação feita com carinho para você. E olha, também dá para ouvir de qualquer lugar pelo site radiofloresta.com ou pelo aplicativo para Android. Rádio Floresce FM, comunicando fé, amor e esperança. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Voltamos, glória a Deus. Episódio 122 do Você Crê, com a tia Isa, compartilhando, né, as maravilhas de Deus, esse chamado abençoado, né, no Ministério Infantil. E ela tem falado sobre a questão do batismo do Espírito Santo, né, tia Isa? Mas antes de a gente voltar, eu quero te pedir, novamente, já compartilha essa entrevista, tá? Se você não nos segue aqui no YouTube, já se inscreve aí, deixa o seu comentário, o seu gostei, tá bom? Que vai ser muito importante aqui pro programa, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, nossos seguidores que já estão conosco, nossos patrocinadores, nossos intercessores também. Deus abençoe a cada um de vocês. E nós estamos aqui no estúdio Telemídia, né, com o pastor Clênio, pastora Sila, que Deus abençoe vocês também, que tem sido canal de bênção para nós, tá? Vamos voltar, tia Isa, falando sobre a questão do batismo no Espírito Santo, né, gente? Você estava falando sobre a experiência, né, que a criança, ela é mais sensitiva de se ir lá, de se aceitar Jesus, da espontaneidade daquela criança. Sim. Do que o adulto tem um pouco mais de resistência sobre isso, né? Então, tipo, quando você chama, vem aceitar Jesus, até aquelas pessoas que já estão ali, aquelas crianças que estão ali, elas vão na frente aceitar. E o adulto não, ele tem uma resistência, né? E eu gostaria que você compartilhasse experiências que você tem vivido realmente sobre essa questão do batismo, porque hoje, amada, infelizmente, tá raro a questão do mover do Espírito Santo
Santo genuíno, principalmente nas crianças. Sim. Então, quando a gente realmente vê esse movimento genuíno acontecendo na igreja, a gente fica muito feliz, porque a presença do Espírito Santo é que nos faz permanecer cada dia mais na presença dele. Assim, eu acredito muito que antigamente a gente tinha essa cultura, ainda hoje os pais têm, de quando tem uma festividade de criança, os pais veem a oportunidade da criança ser batizada. Porque ao longo do tempo, muitos trabalhos de criança resultaram nesses frutos de batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas e tudo mais. Quando o Senhor fala sobre isso na Bíblia, ele vai dizer que essa promessa, qual promessa? A promessa do enchimento do Espírito, da efusão do Espírito, ela é uma promessa para vós, para vossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Sim. Então, o que ele estava falando ali? Que aquela promessa do derramamento do Espírito Santo, do falar em línguas, não estava restrita só aos adultos, mas ela era para todos quantos o Senhor chamar. E nós temos vivido o cumprimento de uma promessa. Eu acredito que a geração do arrebatamento é essa geração, é a geração que a gente está preparando. É verdade. Por quê? Porque a gente vem vendo uma onda de avivamento no meio das crianças. Então, tem o Senhor age no Congresso dos Adultos, com certeza, mas eu vejo uma abertura muito maior. Por exemplo, na minha igreja, no dia do Congresso das Crianças, foi o dia que o Senhor mais batizou com o Espírito Santo. As crianças. Sim. Por quê? Porque elas vinham sedentas de receber o batismo. Então, o Senhor já batizou crianças na nossa salinha de oração, do domingo. Que então, bênção. a gente começou a orar, o Senhor se moveu poderosamente dentro da nossa sala e crianças umas orando pelas outras sem ninguém mandar. Então, isso é o avivamento. O que precede o avivamento? A humilhação, que o Senhor fala, vocês se convertam a mim com trapos de cinza, com jejum, com humilhação, com oração. E eu vou olhar pra vocês, eu vou perdoar os pecados de vocês, aí eu vou sarar a terra de vocês, e aí vem a promessa de Joel. E aí, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, as crianças, como elas se arrependem mais e elas se humilham com mais facilidade, então o Espírito Santo, ele tá procurando esse lugar onde ele possa se mover, se manifestar. Então, ele acha nas crianças. Nós tivemos o Congresso de Missões, agora que foi um mover poderosíssimo de Deus. Teve muitas crianças, terminou o culto batizadas. E não conseguia terminar. As crianças ficaram lá no meio, umas orando pelas outras. Os pais vieram buscar as crianças carregadas da presença de Deus. Que bênção. Teve criança que saiu carregada e fazia muito tempo que a gente não via isso. Por quê? Porque na minha infância, na minha adolescência, eu via gente sendo descida da galeria porque a presença de Deus era tão forte lá. É normal a gente ver. Que tinha que carregar o pessoal pra baixo. Uhum. Então, de novo, eu vi esse mover de Deus no meio das crianças. E tinha uma criança que ela dizia assim, Deus, me batiza, por favor, Senhor, tira todo o pecado e me batiza, e me batiza. Então, ela clamava pelo batismo. E qual que é? O que o Senhor fala que é o requisito para você receber a água? Ele fala assim, que a terra seca, ressequida, ela recebe a água. Mas tem terras que elas retêm a água. E tem terra que não retém. A terra que retém, ela vai produzir frutos. Mas a que não retém, ela só produz espinhos e abrolhos. E a criança, ela é essa terra fértil. Que ela clama pela chuva. E o menino, ele gritava e dizia, Deus, me batiza, me batiza. E eu coloquei o microfone na boca dele e ele começou a falar em línguas estranhas. E a igreja, assim, viu que o Senhor estava se movendo ali no meio e batizando. Então, não é nós que somos, nós somos tias, não. A gente foi chamado por Deus privilegiadas para viver um momento específico, que é o preparar de um avivamento, porque essa geração que está vindo é a geração do avivamento, porque é a geração do arrebatamento. Todas as promessas que Deus fez, os sinais, já se cumpriram. E os últimos que faltavam estão se cumprindo agora. Se você olhar para Israel, você vai ver que muitas promessas estão se cumprindo agora. E o Senhor está preparando essa geração. E que bom que as crianças, porque muitos adultos não estão dando lugar. Justamente, mas por isso que o Senhor fala Santo. Que nos últimos dias viria adiante de João Batista, quando ele fala de João Batista, adiante dele. E nos últimos dias vem o quê? O espírito de Elias, que converterá o coração
dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, tudo que está ligado ao arrebatamento, a últimos dias do crente na terra, que nós que somos pré-tribulacionistas acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, que nós seremos arrebatados antes. Então, nós cremos que a criança, e ao comparar com as escrituras, eu estava falando isso com meu esposo ontem, tudo nas escrituras aponta que o avivamento ele vem preparando os filhos. Sim. E os filhos vão dar continuidade e vão ser a geração fiel que vai suportar até o fim e vai ser salvo. Então, quando a gente fala sobre ministério infantil hoje, a gente não está falando mais sobre o contar também, mas não é o principal contar a história. Sim. Até porque hoje no YouTube você tem muitos contadores de história da melhor categoria possível, né? Que tem técnicas e técnicas. Verdade. Mas Deus não nos chama apenas para isso. Deus chama para acender um fogo dentro do coração, para chamar as crianças, olha, essa aqui é a presença de Deus. E para você receber, você tem que ansiar, você tem que almejar. E elas almejam. Eu tenho crianças lá onde eu congrego que elas já estão há um tempo pedindo batismo. E aí tem aquele mover, Deus batiza uns, aí outros não. Aí aqueles outros, e a gente fala, não desista, continue buscando, continue pedindo. Então, tem muitos crentes que já têm anos na fé e que para eles isso não faz mais diferença. Eles já desistiram de buscar a presença de Deus. Mas as crianças não. Quando eu chamo para vir, para receber, elas vão. Porque primeiro elas estão crendo. Primeiro elas estão acreditando que se a Bíblia fala que o Senhor prometeu o seu Espírito e o falar em línguas, quem fala em línguas fala mistérios com Deus. Então elas querem o mistério. Sim. Eu quero o mistério. É isso aqui que tem pra mim? Então eu quero. Tudo que tem pra mim eu vou reivindicar. Essa é a geração que eu tô preparando. Então eu não posso preparar uma geração assim sem unção. Eu não posso preparar uma geração assim só com uma história. Eu não posso preparar por mais que o meu culto seja lindo, o teu culto pode ser lindo. Você pode preparar uma decoração maravilhosa, você pode ter os melhores hinos, você pode ter os melhores recursos visuais, o seu vestido, a sua roupa, pode ser maravilhoso. Mas não é isso que vai fazer a criança ficar firme nos caminhos do Senhor. Não é isso que vai consolidar ela. O que vai fazer a criança se apaixonar por Jesus é a presença de Deus, invadir a vida dela, ela ter um encontro real com o Senhor. Então, o que a gente faz? A gente chama a atenção da criança e quando ela olha pra gente, a gente sai da frente e a gente mostra Jesus. É isso mesmo. E a gente fala, isso aqui é o que você precisa na sua vida. Um encontro real, uma experiência pessoal com Deus. É essa bandeira que eu levanto. Porque o que me manteve firme não foi aquilo que eu via na igreja, aquilo que eu ouvia, mas foi aquilo que eu sentia no meu particular com Deus. A revelação pessoal, que a revelação de Deus, ela é pessoal e progressiva. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você vai conhecendo. Isso que diz, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa fome, essa sede de, eu não estou satisfeito. Eu quero mais de Deus. Eu quero jejuar. Né? Eu quero orar mais. Sim. Eu quero ler mais a Bíblia. Avivamento é para isso. O Espírito Santo de Deus vir sobre nós de uma forma poderosa, criança cair, ser arrebatada, ver céu, ver tudo. Isso é para produzir na gente a fome pela palavra de Deus. A fome pelo Espírito Santo. E aí o Senhor vai nos usar. Porque quando a gente já tem uma base sólida, quando as nossas estruturas já foram fincadas para o chão e a gente não vai mais ceder por um vento, aí o Senhor fala, agora você pode ser usado, porque você vai ouvir críticas, porque você vai... Só que isso não abala mais a sua identidade. Por que a gente vê hoje tanto homossexualismo, tanta perversão, tanto feminismo, tanto ismo, tanta coisa? Porque o ser humano, ele está buscando olhar para ele e entender quem ele é. Isso não vai acontecer. Para ele sozinho, sem olhar para Jesus, ele não vai. Ele vai entender quem ele é quando ele entender quem Deus é. É, isso mesmo. E eu falo sempre, eu sempre tenho essa imagem na minha cabeça. Conhecer a Deus é você olhar para um espelho. Mas quem está refletindo no espelho não é você, é Deus.
Então você olha e você fala, Deus é santo, então eu posso ser santo. É verdade. Deus é amor, então eu posso amar. Deus é misericordioso, então eu posso ter misericórdia. Então isso tá muito além do que você contar apenas uma história. Você tem que se comprometer a fazer da sua vida uma vela, né? A vela, ela vai se derretendo e ela só permanece acesa enquanto ela se derrete. É verdade. Então, quanto mais você se dá para Deus, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você fecha a sua porta e você vai lá, só você e Deus, onde ninguém te vê. Porque aqui todo mundo me vê, te vê. Todo mundo pode achar, ai, que benção essa pessoa. Mas só que Deus, ele me olha por dentro. Deus, ele te olha por dentro. É verdade. Então, Deus, ele sabe quem você é, no seu secreto. A criança tem que aprender sobre o secreto com Deus, o particular com Deus. E a dificuldade nos lares, a gente vê muito que às vezes a criança vê algo nas tias, na igreja, mas dentro da sua casa ela não consegue ter essa experiência com os pais, porque os pais é os primeiros, né, a não dar o exemplo da questão da intimidade, porque eles não vivem essa intimidade, então fica difícil a criança ter esse costume, esse hábito de dobrar o joelho, de orar, ou de antes de dormir os pais colocarem a criança para orar e orar junto com as crianças, contar historinha, contar sobre fazer o culto doméstico. Então hoje, com a correria que é a vida, hoje as pessoas estão deixando de lado, os pais estão deixando de lado, né? Então às vezes eles vão para a igreja, eles veem algo assim, conseguem sentir a presença, mas quando chega dentro dos seus lares, não tem essa Que é uma coisa que a gente traz muito, eu trago muito essa responsabilidade. Porque você não pode trazer uma criança para aceitar Jesus e colocar todo o peso espiritual da casa em cima daquela criança. Porque tem muitos pais que não querem Jesus. Eles querem Jesus para os filhos, mas para eles não querem. Porque eles sabem o que vai demandar aquilo. Eles sabem que quando a presença de Deus entrar na vida deles, vai fazer sair os vícios, vai fazer sair a imoralidade, vai fazer sair a perversidade. Então, nem todo mundo quer ser tratado, nem todo mundo quer ser mudado, né? E a criança, ela sofre porque ela quer Jesus, e aí o inimigo, ele vai com todas as forças pra cima dela. E por isso que eu falo, se essa criança não conhece Jesus, se essa criança não conhece o poder do nome de Jesus, pra expulsar um demônio, pra ordenar a cura. Quando eu era criança uma vez, a minha mãe tava doente. E ela falou assim pra mim, minha filha, coloca a mão na minha cabeça e ordena a cura. Eu devia ter uns 7 anos, por aí. E ela falou assim, coloca a mão na minha cabeça e ordena a cura. E eu coloquei, ordenei a cura e o Senhor curou. Depois ela teve um outro episódio que ela teve uma seta muito grande. E ela falou assim pra mim, coloca a mão na minha cabeça, ore, repreende e ministra a cura. Então, onde que é que o seu filho vai aprender isso? Tem que ser em casa. E assim, a criança que tem um pai não crente, que não é conhecedor do evangelho, que não se dá a oportunidade de ouvir o evangelho, é um caso à parte. Mas a maioria não é. A maioria ou é filho de crente, que os pais estão vivendo um egocentrismo espiritual, um abandono espiritual, intelectual, moral, emocional, porque hoje o celular é o primeiro nas casas da maioria dos brasileiros. Quando não é o celular, é a televisão, é a Netflix, é o YouTube, é isso e aquilo. As crianças estão órfãs de pais vivos. É verdade. A sua babá, o seu pai, a sua mãe, é o seu celular. É verdade. Então, o que é a violência que João Batista fala? A violência no reino espiritual é que você tem que buscar, e buscar é você guerrear, é você lutar contra o inimigo que não quer que você... Porque a busca é algo eminentemente humano. Deus, ele está lá e ele fala assim, os que me buscam vão me achar. Eu vou me fazer achado. Mas quem tem que tomar atitude é você. Então isso é o que o inimigo sabe, que isso é o mais difícil. Por que as pessoas apostatam da fé? Porque elas perdem a força de buscar a Deus, de buscar a revelação espiritual. E aí o inimigo age nisso, porque a busca é algo eminentemente do ser humano. Você tem que dobrar o seu joelho e buscar a Deus. Quando você fizer isso, Deus vai se revelar. E aí se a criança não vê isso dentro do... E ela não tem exemplo, então ela vai estar sozinha. É verdade. Ela vai estar sozinha lutando contra isso. Então por isso que a figura do ministro, é por isso que uma EBD...
que um culto não pode ser É desperdiçado. verdade. Porque aquela criança Geisa, talvez a gente vai precisar ir para mais um intervalo. tem só uma oportunidade. Eu falo muito, gente. Já a gente retorna, viu, pessoal? Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Você já conhece a nova Rádio Floresce FM? A nova emissora de Porto Velho que chega para levar fé, boa música e mensagem que inspira o dia a dia. Sintonize 105,9 FM e acompanhe uma programação feita com carinho para você. E olha, também dá para ouvir de qualquer lugar pelo site radiofloresta.com ou pelo aplicativo para Android. A Rádio Floresce FM, comunicando fé, amor e esperança. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Voltamos no segundo bloco, vamos para o terceiro bloco, glória a Deus. E a tia Isa tem bastante coisa ainda para falar, mas eu quero perguntar para ela sobre a questão da importância da figura masculina na liderança, né, do Ministério Infantil. No caso, você está me falando que seu esposo atua junto com você, né? Então, gostaria que você explicasse, né, para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, sobre a questão da importância da figura masculina na liderança, né, infantil. Então, olha, hoje eu cheguei no quarto e meu filho estava ouvindo um hino de um grupo que a gente sempre coloca para ele ouvir. E no vídeo, a moça que canta, ela fazia assim, Deus é fiel. E quando eu entrei no quarto, ele tava com a mão erguida. Ele tem 1 ano e 4 meses. Ele tava com a mão erguida. Oh, meu Deus. Ele tava cantando, Deus é fiel. Então, tudo que a criança vê, ela imita. A criança, nos primeiros anos de vida ali, até os 4, ela é totalmente uma esponja daquilo que os pais É trazem. verdade. E o primeiro núcleo da criança que ele aprende é a família. Então, você pode ter crianças que têm uma família estruturada, com pais que são cristãos, que ensinam a palavra, ou você pode ter crianças que têm uma ausência de pai, uma ausência de mãe, que são mais sozinhas, solitárias. Quando elas vêm para a igreja, elas têm a referência do líder. E elas precisam ter a referência do líder e da líder, não só da líder, não só da irmã, Da tia também, da né? tia. Uhum. Por quê? Porque em casa a mãe passa o dia com o filho, o pai passa o dia fora, trabalhando. Chega em casa, ou seja, a maior parte da educação do filho vem da mãe. Uhum. Ele chega na escola, é a professora. Ele vai para a igreja, é a tia. Ele precisa de referência masculina na educação, tanto secular quanto cristã. Uhum. Então, quando a gente vem para o contexto da igreja, nós precisamos trazer os irmãos. Nós precisamos que os obreiros, que os irmãos, meu esposo é presbítero, pela graça do Senhor, ele tá nisso com o coração dele. O coração dele tá nisso. Não é assim, não tem nada para te colocar, vai pro departamento infantil. Não é assim. Ele tem o coração voltado para isso. Glória a Deus. Então, hoje ele vê, ele fala, meu Deus, como é que pode isso? A gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso, esses meninos e tal. Então, ele tá ali na frente. É aquela figura do homem que serve a Deus. Do homem que tem uma família, do homem que tem uma esposa só, do homem que vai se casar, que vai ter um filho, que vai ter 2 filhos, E que já vai passar isso pras servir a crianças, Deus. né? Sim. Então, o que é que a criança tá vendo? Não uma tia sozinha que tá ali. E eu falo isso com muita preocupação, porque eu sei que tem irmãs que os maridos não querem se envolver. Sim, sim. E não é pra elas que eu estou falando isso. Por quê? Tem irmãs que lutam com seus esposos e eles não querem, eles não veem importância, eles não falam, eu não tenho jeito, eu não sei como fazer. Mas o Senhor tem levantado líderes que querem estar ali, o homem e a mulher, que veem o departamento infantil
não como uma salinha para depositar a criança, não como um lugar onde você coloca a criança para não te atrapalhar no culto, para você poder adorar, não um lugar onde vai pintar um papel, mas um lugar que tá cavando e formando a estrutura da igreja de hoje e da igreja do amanhã. É verdade. E lá tem que ter obreiro, lá tem que ter homens de Deus que vão falar a palavra, que vão trazer a presença de Deus, que vão trazer a organização, que vão trazer a ordem, que vão trazer o respeito, Sim. porque o homem, ele tem essa firmeza, ele traz, e essa figura masculina, ela traz o referencial pro menino. É isso que eu tenho que ser, um homem íntegro, um homem de Deus, um homem que tem família, não um homem que é viciado em jogos, em seja lá o que for, que vive a sua vida com cada dia com uma mulher, Sim, que muitas vezes é o exemplo que as crianças têm em casa. é verdade. De um pai que é alcoólatra, que é viciado em jogo, que é viciado em televisão. E aí ele vem pra igreja e ele não tem essa figura, ele precisa ter essa referência de não, o meu pai é assim, mas aquele tio, ele é o que eu quero ser, ele é um obreiro, ele é querido, ele é usado por Deus, ele tem uma família abençoada. Isso não muito só na questão importante. da área infantil, mas eu vejo muito hoje como adolescentes também, né? Assim, a liderança tem sido casais também, Sim. para cuidar de adolescente, juventude. Então, realmente essa questão da referência, né? Que às vezes eles não têm casa, mas quando chega na igreja eles têm aquela referência do casal que cuida, né, dos adolescentes, dos jovens e das crianças agora. Que eu vejo que acho que é novidade, não? Ou já tem um tempo? Faz quanto tempo que você e seu esposo estão na frente da liderança lidar? Olha, a gente tá, acredito que Ministério agora a gente vai infantil. a gente vai tá fazendo os 2 anos agora na Uhum. festa. Ah, sim. Mas isso é muito recente mesmo. Ah, tá. Até alguns anos atrás, a liderança do departamento infantil, ela era exclusivamente das irmãs. Sim, Era até estranho ver homens trabalhando no departamento infantil. verdade. E isso por quê? Porque as mulheres, na maioria das vezes, são as pedagogas, são aquelas que ensinam a Bíblia para os filhos em casa, porque o pai passa o dia trabalhando. Uhum. Então, quem ensina a Bíblia ou o ensino secular para os filhos em casa é a mãe. Sim. Então, por isso, a maioria das irmãs que se tornavam disponíveis para trabalhar no Ministério Infantil. Hoje, a gente já vem de um mover de Deus que vem despertando os líderes, né? Desde os pastores, para que tenha esse olhar para as crianças. E aí, casa com o que eu falei lá atrás. O avivamento, ele vem uma geração preparando a outra para aquilo que Deus vai fazer. Então, a nossa geração está preparando essa próxima geração. Esses soldados, eles estão sendo treinados para que eles sejam a geração que vai trazer o fogo, que vai zelar Sim. pelo fogo da presença de Deus. Isso é muito importante, porque, como você disse, muitas igrejas estão preocupadas com o cenário, com a historinha, com a roupa e com assim, a questão da importância de levar o Espírito Santo, de levar o batismo do Espírito Santo, é algo que ficava Sim. um pouco de lado, né? Era mais a estrutura em si que se Uhum. preocupava, mas o mover espiritual era quase mínimo, né? Então, essa questão da importância que você falou sobre isso tem que ser colocada em prática em todos os ministérios, em todas as igrejas. Sim. A gente precisa lutar com isso, porque realmente a gente está forjando soldados para nos substituir futuramente. E aí você pensa assim, será que essa criança que eu tô ensinando, Sim. ela vai ter capacidade de ensinar o meu neto? Porque é ela Pois que vai é. ensinar ele. Sim, Então, quem eu tô ensinando É agora verdade. é um sistema que vai se retroalimentar. é Porque mesmo. a criança que tá sendo ensinada hoje, ela vai ensinar o meu neto. Ela vai ensinar a futura geração que vai vir depois dela. Se são pessoas que não têm conhecimento do Senhor, que não É conhecem verdade. o Senhor, que não conhecem os preceitos do Senhor. Porque que a Bíblia fala? Que teve 3 gerações e quando veio a próxima, ela não conhecia o Senhor. Esqueceu. Então, assim, ela não conhecia, ela não sabia quem era. Sim. E aí, Deus, pela sua misericórdia, ele vai lá, ele mesmo, e se revela. Mas, de quem que era essa responsabilidade? Era do pai ter passado pro filho as experiências de quem Deus era. E Não esse é o se chama Deus legado, né? não é o Deus do fulano de tal. Sim. É o Deus do seu pai. É. O Deus do meu pai.
Então, onde que foi que a gente errou? Que na Inglaterra, um dos berços do maior avivamento do mundo, hoje os templos estão sendo vendidos. É verdade. E estão fazendo bares nos lugares. Verdade. Estão fazendo casa de jogos, casa de apostas. Porque uma geração falhou em passar à próxima geração o fogo, e manter o fogo aceso, e manter o zelo pelo fogo do Senhor, pela presença de Deus. Então, o que que a gente é? Nós não somos contadores de história. Nós não somos babás de filhos de crente. Sim. Nós somos pessoas que fomos chamadas por Deus para muitas vezes ser um tapador de brecha, porque nós estamos entrando ali onde tem uma falta para tentar suprir. Verdade. E nós somos aqueles que estamos direcionando a próxima geração para aquilo que para onde ela vai ser lançada. Ou seja, nós temos várias flechas que estão sendo afiadas, que vão ser colocadas nas aljavas e elas vão ser lançadas. E só o Senhor sabe para onde elas vão. Porque a flecha, depois que ela é lançada, não tem como. Você lança, acabou. Sim. Entendeu? Você não sabe para onde ela vai. E elas precisam ser lançadas pro alvo. Então, o Ministério Infantil de hoje não é mais uma salinha, não é mais um pintar de papel, porque os dias são maus e cada vez piores, cada vez mais maus. Cada vez mais apostasia, cada vez mais o amor vai se esfriar, cada vez mais catástrofes, cada vez mais a tecnologia vai avançar sobre as crianças, porque antigamente era difícil sim, mas não tinha isso daqui. Entendeu? Hoje em dia um abusador, um pedófilo tá cara a cara com seu filho na internet. Entendeu? Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso ao filho do crente por causa de um jogo, né? Não é alguém que me contou, aconteceu na minha igreja um caso. Então, a criança, ela não sabe discernir. Ela é facilmente manipulável. Então, ela tá ali jogando, uma pessoa se passa por uma criança, vem e tira a inocência dela. Fala para ela coisas que não são verdade, que não é para ser ensinado daquela forma. Subverte aquilo que é sagrado e transforma em algo profano. Verdade. Isso hoje é a nossa maior preocupação. Por quê? O celular tá na mão das crianças indiscriminadamente. O pai vai dormir, a criança fica com o celular dentro do quarto, mexendo até a hora que quer. Então, essa geração é uma geração que demanda dos líderes de ministério infantil um comprometimento muito maior. Verdade. Não é mais a gente fazer de qualquer jeito. Não é mais a gente preparar qualquer história, qualquer historinha, chegar lá e contar e acabou. Não é mais uma oração Tem que se repetida. Preparar, né? É preparo, é guerra espiritual. É guerra Quando espiritual. eu vou pregar, é guerra espiritual. É igual para adulto e para criança, é a mesma guerra. Verdade. Entendeu? Porque as pessoas pensam que, vamos dizer, que a criança não vai manifestar, vamos dizer, às vezes manifesta. Sim, por quê? Elas Porque têm o portas que abertas. o inimigo precisa? O inimigo, ele entra por buracos. Isso. Olho, ouvido, boca, Isso mesmo. mãos, nariz. Então, se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar. É verdade. Então, quem que tá observando? Se o inimigo entrou, quem que tá espreitando ali? Porque uma história bíblica é maravilhosa, mas eles têm que conhecer o Deus da história. Eles têm que conhecer o Deus que manda anjos para acamparem ao redor deles. Eles têm que conhecer o Espírito de Deus que tá neles, que tem ciúme deles pegarem um celular e verem algo que não é apropriado para a idade deles. A criança sabe o que é o pecado, porque quando você chama ela para se arrepender, ela vai lá na frente. Ou seja, ela sabe que aquilo ali é pecado, que aquilo é errado. Então, nós estamos lidando com uma geração em perigo. Nós estamos tirando crianças das mãos do inimigo. É verdade. Nós estamos arrancando crianças do inferno. É isso mesmo. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é imprimir desenho e colocar para as crianças pintar. Até porque hoje a gente é consciente da nossa responsabilidade. O Senhor não vai nos ter por inocente. O Senhor não vai ter por inocente um líder que dentro da sua sala de aula, que dentro do seu ciclo de oração, que dentro do seu culto, não honrou a oportunidade que Deus estava dando de apresentar o Senhor para eles. Quando você está numa sala de aula, quem está lá é Jesus. O que a Bíblia diz? Quem receber um desses pequeninos, a mim me recebe. Ou seja, nós estamos falando de Jesus para o próprio Jesus. Como que está a nossa aula? Como que está o nosso culto? Será que a gente está
cheio de paixão pelo Senhor, que as crianças falam, eu quero ser como aquela pessoa. Não é uma nem duas. As crianças chegam sempre pra mim assim, a senhora que vai pregar? Sim. Então eu vou chorar. Oh, meu Deus. Por quê? É porque, ai, a tia Isa, não sei o quê. Não, é porque eu não estou comprometida a trazer um recurso bonito. Eu não estou comprometida a trazer uma história mirabolante, uma história moral. Eu estou comprometida a chegar lá e apresentar Jesus para as crianças e falar, esse aqui é o Jesus da Bíblia. E ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Que se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. O que é cear? É comunhão. É você conhecer Jesus e ele te conhecer. E lá no céu ele falar, pode entrar, pode deixar ele entrar, porque eu conheço ele. Amém. Essa é a nossa missão. E para finalizar, tia Isa, deixa uma mensagem final. Você pode deixar uma mensagem da Bíblia, ou se quiser deixar uma reflexão para os pais também, sobre essa importância que você comentou. Então, assim, porque é necessário, né, Deus levantar pessoas para o ministério infantil, não só, como você falou, para contar uma historinha, mas cheios do Espírito Santo, para impactar essa geração e fazer discípulos. Então, quero deixar uma mensagem para todo mundo que é líder, que é pai. O Senhor está contando com você. O Senhor sabe que lá onde você está, não é a tia Isa, não é a tia Jo, não é a tia Vavá, não é a tia Suelen. Lá onde você está é você. Quem Deus quer usar? Onde você está é você. Então, você tem a responsabilidade de passar os preceitos do Senhor, de colocar no coração das crianças o amor pelo Senhor, o fogo pelo Senhor, a sede, a fome pela presença de Deus, que não vem apenas contando uma história moral, que não vem apenas dizendo para ela o que ela tem que fazer, mas dizendo para ela quem ela tem que conhecer, quem ela tem que buscar. E o Senhor falou, deixem vir a mim as crianças, não impeçam as crianças. Quem impede as crianças? Quem não leva as crianças até Jesus? Impede as crianças. Quem não deixa a criança chegar até a presença de Deus, do Espírito Santo, quem limita a ação do Espírito Santo na vida das crianças, está impedindo essas crianças de chegarem até Jesus. Então, não seja você um empecilho, porque senão você corre o risco de ser tremendamente punido pelo Senhor, severamente. Porque o Senhor, ele fala, aquele que escandaliza um desses pequeninos, era melhor que ele amarrasse uma pedra no seu pescoço e se precipitasse no fundo de um rio. Olha a seriedade que é que Deus trata as crianças. Deus não trata as crianças como um atrapalho, Deus não trata as crianças como um empecilho, Deus não trata as crianças assim. Deus olha para as crianças e ele diz assim, olha, eu mesmo vou conduzir as ovelhas e as suas crias, que são as crianças. Verdade. Então, Deus, ele tem um olhar para as crianças, um olhar especial, um olhar de amor. Ele vê o coração das crianças, ele vê a sinceridade das crianças. Então, e ele deposita essa confiança em nós, de nós cuidarmos daquilo que é mais precioso para ele. Que quando o Senhor chama para restaurar Pedro, ele fala, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, e depois ele fala, apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros são os filhos das ovelhas. É verdade. Nós estamos apacentando os cordeiros. E o Senhor está contando com você para isso. Amém. Glória a Deus. Que bênção, tia Isa. Que palavra abençoada, tá? Amém. Que Deus abençoe sua vida, prospere os seus caminhos, seu ministério. Que Deus abençoe sua família, né? Porque eu sei que não é fácil, mas só o Senhor para sustentar. Amém. Não deu tempo para falar sobre carreira e ministério, mas Isso daí é de menos. é o de menos, né? Importante que você contou toda a sua trajetória, né? E que Deus tem levantado o seu nome. E eu tenho certeza que Deus vai levantar muito mais. Amém. Porque é o nome do Senhor. Quando o nosso nome é levantado, é o nome do Senhor que está sendo levantado em primeiro lugar, Sim. né? E a gente vai levar o ID do Senhor para onde Ele quiser, né? Ó uma tia Ju surgindo aí futuramente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, viu? Amém, amém. Prazer estar aqui com você. Amém. Olha, Deus abençoe você também. Um ótimo final de semana. E nós nos encontramos no próximo episódio, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê?
Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Você já conhece a nova Rádio Floresce FM? A nova emissora de Porto Velho que chega para levar fé, boa música e mensagem que inspira o dia a dia. Sintonize 105,9 FM e acompanhe uma programação feita com carinho para você. E olha, também dá para ouvir de qualquer lugar pelo site radiofloresça.com ou pelo aplicativo para Android. Rádio Floresce FM, comunicando fé, amor e esperança.